Olá, começa agora o seu Cidade em Foco, programa semanal de entrevistas e variedades. Você confere a partir de agora comigo matérias especiais exclusivas para você. Cidade em Foco está começando. Muito bem, Cidade em Foco hoje aqui no Rio Piracicaba, né? Esse rio de tantas histórias que hoje sofre com o problema de chuva. Estou aqui com o Carlos César Zápia, que é chefe de segurança da divisão ambiental e um monte de coisa aqui do Departamento de Água e Esgoto de Americana. Zápia, prazer novamente em tê-lo conosco. Mauro, o prazer é nosso de estar com vocês e vamos tentar aí falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na nossa região, principalmente com o nosso tão famoso, Rio Piracicaba. Bem, é evidente que essa falta de chuva, tudo isso tem contribuído de uma forma atípica, não é? Para esse início de ano, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, que chove muito e esse ano não choveu nada. E o DAI, preocupado, já realizou algumas ações para tentar não sofrer com o problema de abastecimento no município. Isso, nós estamos tendo, na verdade, a primeira vez que a gente tem na história uma seca tão severa no período de chuvas, né? Nós estamos no período alto, da alta temporada de águas, e esse ano a gente está sofrendo bastante. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer manobras que geralmente a gente só faz em situações de seca muito grande, né? Nós fizemos uma manobra parecida em 2001, quando nós tivemos uma seca muito feroz, no período de seca mesmo, que foi em junho. Agora esse ano a gente está sofrendo no período de chuvas. Então nós precisamos fazer um enrocamento, que é uma colocação de pedras no leito do rio, para fazer com que o nível da água suba e possa possibilitar a manutenção da captação. Que é isso? O nível da água estava tão baixo que algumas bombas estavam puxando mais ar do que água. E isso danifica as bombas, compromete a captação e, consequentemente, compromete o abastecimento. Então nós elevamos, é uma elevação de pedras, é uma coisa bastante simples, tanto é que esse material acaba indo embora no período de chuvas de novo, né? Mas a gente conseguiu elevar por mais de 60 centímetros o nível do Piracicaba nesse ponto, e hoje as nossas bombas estão todas afogadas, estão todas trabalhando dentro do que a gente pode chamar de uma normalidade. Além do que essa braquiária, esse material verde, essas plantas que estão flutuando e que se desenvolvem muito nesse período, e esse ano estão com desenvolvimento atípico, porque a água continua tendo material orgânico, que é alimento, calor muito grande, elas também tomaram toda a frente da captação. Então precisamos fazer também uma limpeza, é uma limpeza diferenciada que é feita dentro da água, e esse processo é um processo demorado, é lento, e é um processo bastante difícil. Nós também fizemos esse procedimento e com isso a gente está conseguindo manter o sistema de captação em operação. Bem, Zápia, vamos tentar analisar a coisa da seguinte forma. A Americana, ela capta a água do Piracicaba, que é formado pelo Jaguari e pelo Atibaia. Consequentemente, ela depende do sistema Cantareira, que limita uma vazão de água para o município. É evidente que com toda essa questão do comprometimento hoje do sistema Cantareira, eu não sei se ainda está chegando água aqui para a gente. E tem o agravante da usina, não é? Salto Grande. Como é que é? Como é que está a nossa situação hoje em termos reais de abastecimento? A nossa situação está bastante delicada, porque o sistema Cantareira está colocando nos dois mananciais básicos, no Jaguari e no Atibaia, cerca de 3 metros cúbicos de água, o que é muito pouco. Para ser sincero com vocês, esses 3 metros cúbicos nessa situação climática que nós estamos passando, eles não chegam aqui. Então nós estamos sobrevivendo das contribuições dos mananciais abaixo do sistema Cantareira, principalmente dos mais próximos aqui da região de Campinas. A usina de Salto Grande, a usina na verdade aqui já não está mais gerando nada. A água está só passando pela represa, passando pelo aquele processo que na verdade até ajudando a limpar, a represa ajuda. Ela passa pela represa e vem parar aqui. Mas a contribuição também está muito pequena. Então os dois mananciais estão com um volume de água muito baixo. E isso, obviamente, compromete a formação do Piracicaba. Que até pouca gente sabe que o Rio Piracicaba, ele começa em Americana. Começa ali na região do Salto Grande, do Casarão, ali do Museu Conselheiro Carrão. É ali que se inicia, com a junção do Atibaia e do Jaguari.
e o volume de água dele está muito baixo. Ele está compatível com os períodos de seca rigorosa que nós tivemos em 2001. Então a quantidade está complicada. Nós estamos assim brigando para que se tenha mais liberação de água, mas o problema é que o sistema Cantareira também está numa situação delicadíssima, né? E a água não está vindo nem para nós, e está agora começando a diminuir também para a região metropolitana de São Paulo. Nós estamos tentando trabalhar e assim, considerando uma possibilidade muito boa, que seria o período de chuvas, que está previsto para se iniciar nessa semana. Então a gente está assim, o tempo todo acompanhando o mapeamento meteorológico para ver se a gente consegue ter realmente uma retomada do período de chuvas. Há uma previsão de que março vai ser chuvoso, a gente está nessa esperança que março seja chuvoso, mas mesmo assim, a nossa preocupação, mesmo que nós tenhamos um mês inteiro de chuvas, não vai ser suficiente para a gente recuperar os níveis. E nós vamos entrar em maio, né, final de abril e maio, nós vamos entrar de novo no período de secas. E isso pode ser um ano difícil mesmo para abastecimento em toda a região. E digo até mais, né? Região sudeste, não estamos falando mais só da região metropolitana, não. Nós estamos falando da região sudeste como um todo e centro-oeste, que está complicadíssima. Agora, isso também é importante que a população faça a sua parte, né? Eu acho que hoje não desperdiçar água, usar o suficiente, não é, Zap? É uma questão até de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência e uma questão de cidadania, né? Eu preciso preocupar com o conjunto, não mais só comigo. Ninguém está pedindo, obviamente, ninguém está pedindo para você não usar água. Não, você vai usar para suas necessidades. O que nós precisamos controlar é o uso abusivo, como você falou. Lavar carro, lavar quintal, lavar calçada. Isso tudo pode ser esquecido por um bom tempo, para que a gente possa ter condições de ter água em todas as torneiras, de todas as residências, para o consumo básico, para matar a sede, para usar no banheiro, para fazer comida, que é isso que realmente é mais importante. Tá aí. Carlos César Zap, aqui do DAI, falando no Cidade em Foco. Obrigado, Zap. Nós é que agradecemos e contamos com a colaboração de todos. Bem, agora aqui com o diretor técnico do DAI, Romualdo José Cocol. Prazer em falar com você, Cocol, que sabe tudo sobre o DAI. Obrigado, e é um prazer falar com vocês da imprensa. Bem, dando prosseguimento naquilo que o Zap já colocou, a questão do Rio Piracicaba, da captação de água, enfim, desse momento atípico que nós estamos vivendo com a falta de chuvas, né? Eu perguntaria para você se a Americana está com o seu abastecimento comprometido. Olha, essa questão aí é complexa, porque realmente a gente tem que economizar a água, independente desse período aí, porque a nossa população sempre aumenta. E hoje, principalmente em função da diminuição da vazão do rio aqui, que é preocupante, né? E tivemos que fazer essa intervenção, que isso já foi feito em 2001, que foi o enrocamento, para propiciar o funcionamento adequado dos nossos equipamentos. Porque, olha, é uma coisa que eu estou há muitos anos no DAI, eu nunca vi. Eu estava puxando, o ar estava entrando na sucção da bomba, com isso prejudicando o recalque. Diminuiu a vazão na hora, lá na época, cerca de 20%. E houve, nesse período, um aumento de quase 10% a 15%. E isso estava realmente prejudicando o nosso abastecimento, mas graças a uma intervenção rápida da autarquia, junto com a diretora, tudo, com o prefeito, a gente conseguiu regularizar a situação aqui e nós estamos numa certa normalidade hoje. Qual hoje o volume de água que é captado? Quantos metros por segundo? Como é que está essa situação? Está dentro da normalidade? Olha, hoje, para você ter uma ideia, em função do calor, nós estamos captando, além do que é o normal, no mês de janeiro, 280
milhões de litros a mais, quase 15% da nossa da época de que a gente trabalha na normalidade. Com isso, nós estamos captando 1.050 hoje litros por segundo. É suficiente, mas nós temos muitos problemas em função dessas paralisações que ocorrem, em função de vários fatores. Até recentemente passamos muitos problemas de apagões e falta de energia. O que nós resolvemos? Compramos e alugamos, no caso, nós estamos instalando geradores próprios para não parar e não interromper o abastecimento. O importante disso é manter os nossos reservatórios com água. E isso também é uma questão, né, que eu posso adiantar, que mesmo nas residências é importante a pessoa ter um reservatório suficiente. Muitos não o têm e por isso que reclamam da falta d'água. Isso é importante ter um reservatório que supra as necessidades diárias no mínimo de um dia. Bem, a Americana, como vocês colocaram já, com todas essas ações feitas, tal, o enrocamento do rio, a captação fica de uma certa forma protegida, não é? Em comparação com muitas cidades da região que já estão sentindo problemas, já estão fazendo revezamento de água, uma série de coisas, né? A Americana ainda não está nessa situação. Não está, mas não implica que a gente não tenha que adotar essa medida. A gente evita ao máximo, porque nós não passamos por isso nunca, por racionamento, porque fica realmente sem água 3 dias, depois fica com 4. Cada cidade adota o seu procedimento. Americana, com essas campanhas que o DAI está fazendo, a gente está vendo o resultado e a gente colocou mais equipes na rua, estamos fazendo trabalhos noturnos, já constatamos esse final de semana mais de 42 vazamentos. É importante a população não deixar de nos informar qualquer vazamento que seja, porque a maioria dos vazamentos não afloram e os que afloram é porque a coisa já está saturada o solo. Então é importante continuar nos avisando, tenha paciência que a gente sai dessa crise. A questão do vazamento, também a própria situação hoje da falta de água, às vezes, né, acaba entrando ar na tubulação, acaba entrando ar nos encanamentos, isso favorece que tenha depois problema. Exatamente, rompimentos, se aumenta a pressão, aquela coisa toda. O importante é a gente ser avisado, nós estamos mapeando à noite essas regiões, setorizando, instalando equipamentos para reduzir essas pressões, consequentemente se prolonga a vida útil da tubulação. O importante é isso, nos avisar sempre, um uso consciente da água, por exemplo, que a gente volta a falar, né? Lavar calçada, reutilizar a água do tanque em algumas situações, para lavagem de piso, ensaboar, na hora de ensaboar, desligar o chuveiro, parece que não, mas isso é importante todo mundo, porque nós temos 210 mil habitantes. No final do dia isso ajuda. Uma coisa muito importante que a pessoa não percebe é torneiras internas pingando. Isso no fim do mês, com certeza, é 1 metro cúbico a mais. Vai fazer bom para o bolso e para a sociedade, que nem para a cidadania, a gente usar conscientemente e consertar internamente, porque o DAI não tem como consertar internamente boias, torneiras pingando, entendeu? Aí, o modo José Cocó, a gente está aqui de fundo com o rio Piracicaba, não é? E dá para perceber realmente que ele baixou e baixou muito. O quanto de chuva hoje seria necessário para normalizar a vazão do rio? Olha, o comitê, o consórcio, ele está falando em 1.000 mililitros, né? Eu não tenho dados aí para regularizar. O problema nosso, vamos falar assim, tem a água hoje, está passando aí cerca de 15 metros cúbicos por segundo. Normal seria quanto? Na época agora, 200 metros cúbicos. Então, e o que nós captamos é 1 metro cúbico. Então, se passar 200, 1 metro cúbico, você vê, nós vamos continuar tirando 1 metro cúbico, que a nossa outorga 1.050. As condições hídricas melhorarão. Então, as chuvas, na verdade, para o sistema Cantareira, que é o que nos abastece, tem que chover lá em Minas, na região lá,
e aumentar o nível lá para ter uma vazão regular aqui. É isso que eu acho importante. Então, falar em milímetros é mais na área do reservatório, porque chovendo aqui também ajuda, diminui o consumo, porque o pessoal não vai lavar calçada. É proibido, por exemplo, usar vassoura hidráulica em vez da vassoura. A vassoura é muito mais, faz bem para a saúde, inclusive, e para o bolso, porque eu vou pegar a água aí, eu despressurizo rede, somente em quem mora nas áreas altas, e consequentemente, se eu varrer, vai fazer bem para a saúde e para a sociedade como um todo. Eu diria para você que num momento como esse, o que a gente poderia fazer além da economia é fazer a dança da chuva. Também é importante. Aí, Cocó, obrigado. De nada, estamos à ordem. E Cidade em Foco hoje aqui no Rio Piracicaba. A situação é crítica e a gente faz o apelo realmente para que a população economize o máximo de água possível. Estamos apresentando Cidade em Foco, seu programa de entrevistas e variedades. Nesse segundo bloco, matéria especial para você conferir a partir de agora. Cidade em Foco hoje aqui, na inauguração do diretório do Partido dos Trabalhadores de Americana, recebendo o ex-ministro Padilha, não é? Membro do PT, e tem aí uma história bastante interessante e é um prazer sempre tê-lo aqui na cidade Americana. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer é todo meu. Quero dar um grande abraço a toda a nossa população de Americana, região que nos acompanha. Feliz de estar aqui, vendo o PT abrindo as suas portas, não só para receber novos militantes, mas para receber ideias diferentes, propostas diferentes, conversar com a cidade americana. E nessa caravana Horizonte Paulista que nós estamos fazendo por todo o estado de São Paulo, construir propostas para o estado de São Paulo ser um estado sem limites, horizonte sem limites. Bem, é evidente que Padilha deixa o Ministério da Saúde para se candidatar ao governo do estado de São Paulo. É inegável isso, pré-candidato hoje, mas com amplas possibilidades de ser o representante do Partido dos Trabalhadores já nas eleições de outubro. O que muda? Ministro, governador? Em primeiro lugar, muda uma dedicação ainda maior para o meu estado, o estado de São Paulo, tratar de vários temas, não só o tema da saúde, como era a dedicação exclusiva minha nos últimos 3 anos, exercitar aquilo que eu fiz muito no Ministério das Relações Institucionais do presidente Lula, quando fui ministro das Relações Institucionais, conversar com prefeitos e prefeitas de todos os partidos, conversar com empresários, trabalhadores que eu conversava no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, conversar com as lideranças políticas e de tratar de todos os temas do estado de São Paulo, começando sempre a partir de cada região. A característica dessa caravana Horizonte Paulista é rodar em cada região do nosso estado, conversando com empresários, produtores, universidade. Estivemos aqui em Americana com a universidade, com os sindicalistas, com o setor do empresariado, tanto da indústria quanto do comércio, para identificar de cada região qual é o sonho hoje de cada região e como que o governo do estado poderia ser mais ágil para fazer com que esse sonho vire realidade. E nessa trajetória, né, é importante a gente salientar que São Paulo é o principal estado da nação, isso é evidente. Agora, a população anda insatisfeita com uma série de coisas, né? Principalmente no que se refere à saúde, segurança, enfim. O que pode ser mudado de São Paulo pelo seu ângulo, Padilha? Em primeiro lugar, todos nós temos muito orgulho do nosso estado. Tudo que esse estado construiu
pelo esforço do seu povo, o jeito do paulista de ser, trabalhador, empenhado. Eu tenho muito orgulho de ter estudado na Unicamp, de ter estudado na USP, duas instituições que são fruto do esforço, do trabalho do nosso povo de São Paulo. Agora, todos nós temos que fazer uma pergunta para cada um de nós. Será que não falta alguma coisa no nosso estado de São Paulo? Será que o estado, com a potência que tem, com a riqueza que tem, precisa continuar sendo um estado inseguro do jeito que é? Tendo o orçamento que existe para a polícia, tendo o número de policiais que tem? Será que nós não podemos ter mais coragem no combate ao crime, à insegurança, a essa situação dos roubos de carros? São mais de 200 mil carros roubados por ano no nosso estado. Quando a gente vai ver as estatísticas de investigação, de checagem e investigação daquele crime, menos de 10% são investigados até o final. Ou seja, será que não falta coragem, não falta alguma coisa do nosso estado de São Paulo para ele ser o que pode ser? Eu estou convencido disso, e essa caravana Horizonte Paulista tem conversado com todos aqueles que estão convencidos disso. Estamos conversando com quem não é do PT, com quem pensa diferente ao PT, mas que tem o sentimento de que depois de 20 anos o PSDB está com a pilha fraca, com a bateria arriada, não dá mais conta de dar o salto que esse estado precisa dar. Muito bem, está aí Padilha. Vamos colocar uma questão da saúde, né? Você enfrentou aí, vamos dizer assim, uma situação bastante adversa quando assumiu o Ministério da Saúde e inovou com algumas coisas, programa Mais Médico. Era o que faltava realmente? Como é que se analisa hoje, que você está fora do Ministério, o que você deixou lá? É o suficiente para resolver o problema da saúde no país? Eu diria que nós temos muitos desafios para enfrentar na saúde, não só no país, como no nosso estado de São Paulo. Ter uma cooperação maior do governo do estado é decisivo para isso, porque quem gerencia os hospitais, quem gerencia as unidades de saúde, é exatamente o estado e o município. Nós confiamos, acreditamos que é possível ter mais cooperação. É isso que é o trabalho que o PT busca desenvolver nesse momento, conversando com todos no estado de São Paulo. E nós temos consciência que o programa Mais Médicos foi um ato de coragem, de profunda coragem, de enfrentar inclusive resistências da minha categoria de médicos, mas que ele era um passo, e ainda é um passo para outras mudanças que nós precisamos fazer na saúde do país, e é um passo para outras mudanças que nós faremos na saúde no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, Ginaldo, o estado de São Paulo, mesmo sendo o estado mais rico da federação, é aquele que mais pediu médicos para o programa Mais Médicos, para mostrar a importância da falta de médicos aqui no nosso estado. Então, garantir médicos na atenção básica já é um primeiro passo muito importante e extremamente corajoso. Mas nós vamos ter que enfrentar outras resistências para dar novos passos para garantir uma saúde com qualidade que a população de São Paulo pode ter. A que se deve essa falta de médicos no estado de São Paulo? É salário? A não confiança no sistema público de saúde? Como é que você vê essa questão? É porque historicamente não se planejou formar o número de médicos que o estado de São Paulo precisa para quem quer oferecer saúde pública integral para toda a sua população. O estado de São Paulo tem hoje cerca de 2,5, 2,6 médicos por mil habitantes. A Argentina tem mais de 3, o Uruguai tem quase 4, Portugal tem 4 médicos por mil habitantes, a Espanha mais de 3. Todos esses países têm mais médicos por mil habitantes do que o nosso próprio estado tem. E o que tem é mal distribuído no nosso estado. Uma parte dele está concentrada nas grandes cidades. Quando você pega a grande cidade, está concentrada no centro da cidade. Ou seja, o Mais Médicos teve a coragem de colocar que nós faríamos, inclusive, enfrentar resistências para garantir que os médicos estejam nos bairros mais pobres, nas áreas que mais precisam, nas especialidades que nós mais precisamos. Ou seja, retornar à população aquilo que a população deu durante a formação desses profissionais. Ele foi um passo importante no nosso país, mas também um passo decisivo no nosso estado de São Paulo. E é com essa coragem que nós podemos enfrentar outros desafios que o nosso estado precisa. E a estrutura física hoje é suficiente? Não, nós precisamos investir cada vez mais em hospitais, estrutura de unidades. Por exemplo, em relação ao tratamento do câncer. O Hospital do Câncer de Barretos é um exemplo, foi totalmente ampliado, qualificou o hospital com os investimentos e ações do Ministério da Saúde. Nós precisamos ter uma rede cada vez mais distribuída no interior do estado, em várias cidades, para as pessoas não terem que se deslocar só para uma cidade. A região de Campinas
como um todo, por exemplo, ter um equipamento como esse, um hospital como esse, expandir cada vez mais o tratamento e a estrutura para a gente poder garantir uma saúde com mais qualidade no nosso estado. Pois é, com a experiência que você teve lá no Ministério, você pode resolver o problema aqui. Estou com coragem, com muita energia, que precisa ter gás. Eu acho que a Caravana Horizonte Paulista está dando mais gás e mais energia ainda, não só para o PT, mas para os seus aliados e para pessoas que não pensam como o PT, mas que estão com esse sentimento que o nosso estado pode ser mais veloz, mais dinâmico, que pode dar um salto de qualidade, do jeito que o paulista gosta, construir o São Paulo com um horizonte sem limites. Padilha, obrigado aí pela participação, sucesso aí com a caravana. Estamos aqui. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui, tanto de Americano quanto da região. Muito bem, Cidade em Foco conversou hoje com o ex-ministro da Saúde, Padilha, hoje pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Muito bem, chegamos ao final de mais um Cidade em Foco. No programa de hoje você conferiu matérias especiais e exclusivas. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo Facebook, cuja página está aí na sua tela. E aproveito para convidar a todos vocês a nos acompanhar no próximo programa com matérias exclusivas e especiais feitas com todo carinho. Cidade em Foco fica por aqui.